Vamos resolver questões de legislação para o concurso Tribunal de Justiça do Paraná Contador. As questões fazem parte do material completo Edital em Foco, disponível no link da descrição. Pegue papel e caneta, porque a ideia aqui é treinar como se fosse prova. Questão 1. Um cidadão pede ao tribunal cópia integral de cadastro funcional de outro servidor, incluindo endereço residencial, telefone pessoal e dados médicos. A unidade reconhece que parte do cadastro se relaciona à atividade pública, mas contém informações de esfera privada. Qual solução está mais de acordo com a legislação? Alternativa letra A. Fornecer as informações de interesse público que sejam acessíveis, preservando os dados pessoais protegidos e aplicando, quando possível, ocultação ou acesso parcial. Alternativa letra B. Exigir que o requerente demonstre interesse jurídico direto em toda a informação pública solicitada antes de analisar o pedido. Alternativa letra C. Fornecer integralmente o cadastro, pois a publicidade administrativa sempre prevalece sobre a proteção de dados pessoais. Alternativa letra D. Negar integralmente o pedido, porque qualquer registro funcional é dado pessoal e jamais pode ser acessado por terceiro. A resposta correta é a alternativa letra A. A publicidade não elimina a proteção da intimidade. A lei admite acesso parcial quando apenas parte do documento está protegida, e a Lei Geral de Proteção de Dados impõe finalidade, necessidade e proteção aos dados pessoais tratados pelo poder público. A solução decorre da Lei nº 12.527/2011, especialmente do regime de acesso e proteção de informações pessoais, em conjunto com a Lei nº 13.709/2018. O erro mais comum aqui é transformar a existência de dados pessoais em sigilo absoluto do documento, ou, no extremo oposto, tratar publicidade como autorização para divulgar tudo. Na prova, preserve os limites exatos da regra antes de marcar a alternativa. Questão 2. Uma auditoria identifica falha procedimental em contratação pública, mas não encontra prova de vontade livre e consciente do agente de alcançar resultado ilícito tipificado na Lei de Improbidade. Considerando a redação atual da Lei nº 8.429/1992, qual conclusão é juridicamente mais segura? Alternativa letra A. A mera ilegalidade ou voluntariedade, sem dolo exigido pela lei para o ato de improbidade, não basta para caracterizar improbidade administrativa. Alternativa letra B. A culpa grave é suficiente para qualquer modalidade de improbidade, desde que a conduta seja funcionalmente censurável. Alternativa letra C. A responsabilidade por improbidade é objetiva quando o agente ocupa cargo efetivo ou função de confiança. Alternativa letra D. Toda ilegalidade administrativa configura improbidade quando gera qualquer consequência financeira, ainda que sem dolo. A resposta correta é a alternativa letra A. Após a Lei nº 14.230/2021, a improbidade exige conduta dolosa nos tipos legais, não sendo suficiente a mera voluntariedade nem a simples irregularidade administrativa. O artigo 1º da Lei nº 8.429/1992, em sua redação atual, estrutura o sistema de responsabilização por atos de improbidade e afasta a equiparação automática entre ilegalidade e improbidade. A pegadinha está em confundir controle de legalidade, responsabilização administrativa comum e improbidade, que possui requisitos próprios. A chave é separar regra legal, exceção expressa e consequência jurídica. Questão 3. O acento agudo Registro Geralão Público pretende impedir servidor de apresentar petição administrativa contra ato que considera abusivo, sob o argumento de que ele não recolheu taxa específica para protocolar o requerimento. À luz da Constituição, a medida é: alternativa letra A. Compatível, porque todo exercício do direito de petição pode ser condicionado ao recolhimento de taxa administrativa. Alternativa letra B. Incompatível com a Constituição, pois o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder independe do pagamento de taxas.
Alternativa letra C. Incompatível somente quando a petição tiver natureza judicial, pois a gratuidade constitucional não alcança a via administrativa. Alternativa letra D. Compatível apenas se o servidor não estiver representado por advogado constituído. A resposta correta é a alternativa letra B. O direito de petição é garantia fundamental exercitável perante os poderes públicos e não depende de taxa. A exigência financeira esvaziaria a própria garantia constitucional. A Constituição Federal, artigo 5º, XXX e V, assegura, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição e a obtenção de certidões nas hipóteses constitucionais. Cuidado para não confundir direito de petição com serviço público facultativo sujeito a preço ou com ação judicial sujeita a regime próprio de custas. Compare sempre sujeito, requisito e efeito previstos pela norma. Questão 4. Em processo disciplinar de servidor do Poder Judiciário do Paraná, concluiu-se pela aplicação de suspensão de 45 dias. Considerando a distribuição legal de competência disciplinar, quem possui competência privativa para aplicar essa penalidade? Alternativa letra A. O secretário do Tribunal de Justiça, porque toda suspensão de servidor de segundo grau é de sua competência. Alternativa letra B. O Corregedor-Geral da Justiça, em qualquer hipótese e independentemente do grau de jurisdição. Alternativa letra C. O juiz ao qual o servidor esteja subordinado, desde que a infração tenha ocorrido em primeiro grau. Alternativa letra D. O presidente do Tribunal de Justiça. A resposta correta é a alternativa letra D. A lei reserva ao presidente do Tribunal de Justiça a aplicação das suspensões a partir de 30 dias, além de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. O artigo 204, da Lei Estadual nº 16.024/2008, com a redação do Sistema Disciplinar reformado em 2022, estabelece essa competência privativa. O ponto que costuma derrubar candidato é desconsiderar o marco de 30 dias e ampliar a competência das demais autoridades disciplinares. Uma leitura atenta do alcance do dispositivo elimina os distratores. Questão 5. Servidor toma conhecimento, em razão do cargo, de informação ainda não pública capaz de favorecer terceiro em negociação particular. Antes da divulgação oficial, ele repassa o dado a um conhecido, sem receber vantagem econômica. Segundo o Código de Ética e Conduta do TJPR, a conduta é: alternativa letra A, permitida, porque a vedação depende de vantagem econômica recebida diretamente pelo servidor. Alternativa letra B, permitida, se o terceiro não mantiver contrato ou processo em tramitação no tribunal. Alternativa letra C, vedada apenas se a informação estiver formalmente classificada como ultrasecreta pela Lei de Acesso à Informação. Alternativa letra D, vedada, porque é proibido utilizar informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros, ainda que não haja pagamento ao servidor. A resposta correta é a alternativa letra D. A proibição ética alcança o uso de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros. Não se exige, para a incidência da vedação, que o agente receba dinheiro ou que o dado tenha classificação formal de sigilo. O artigo 8º, do Código de Ética e Conduta instituído pelo Decreto Judiciário nº 523/2021 prevê expressamente essa vedação. A confusão relevante neste item é reduzir a proteção ética às hipóteses de corrupção remunerada ou de sigilo formal da lei. Antes de responder, verifique se a alternativa amplia ou reduz indevidamente a norma. Se este treino estiver te ajudando, confira o PDF completo com 250 questões comentadas no link da descrição. Agora vamos continuar. Questão 6. Uma pessoa adulta com deficiência pretende casar-se e exercer direitos reprodutivos. Um atendente sustenta que a deficiência, por si só, retira sua plena capacidade civil e exige autorização judicial prévia para esses atos. Qual entendimento corresponde à Lei Brasileira de Inclusão? Alternativa letra A. A deficiência não afeta, por si só, a plena capacidade civil,
inclusive para casar-se, constituir união estável e exercer direitos sexuais e reprodutivos. Alternativa letra B. A deficiência intelectual retira automaticamente a capacidade para o casamento até decisão judicial de reabilitação. Alternativa letra C. A capacidade civil é preservada apenas para atos patrimoniais de pequeno valor. Alternativa letra D. O casamento é permitido, mas decisões reprodutivas dependem obrigatoriamente de autorização do curador. A resposta correta e a alternativa letra A. A Lei Brasileira de Inclusão rompe com a presunção de incapacidade baseada na deficiência. A curatela, quando existente, possui caráter excepcional e não autoriza negar automaticamente direitos existenciais. O artigo 6º da Lei nº 13.146/2015 afirma que a deficiência não afeta a plena capacidade civil e enumera, entre outros, casamento, união estável e direitos sexuais e reprodutivos. Para não errar, evite confundir deficiência com incapacidade civil automática ou atribuir à curatela alcance geral sobre direitos existenciais. O caminho seguro é conferir o núcleo da regra e rejeitar acréscimos não previstos. Questão 7. Em relação íntima de afeto, o agressor destrói deliberadamente documentos pessoais, instrumentos de trabalho e objetos da mulher para limitar sua autonomia econômica. Sem prejuízo de outras consequências, a conduta se enquadra, pela Lei Maria da Penha, principalmente como alternativa letra A. Violência sexual, por interferir na autonomia da vítima. Alternativa letra B. Violência patrimonial. Alternativa letra C. Violência moral, exclusivamente. Alternativa letra D. Violência psicológica apenas quando houver laudo pericial prévio. A resposta correta é a alternativa letra B. A retenção, subtração ou destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e recursos econômicos integra a violência patrimonial. A Lei nº 11.340/2006, artigo 7º, IV, inclui expressamente essas condutas entre as formas de violência patrimonial. O destraitor mais plausível explora justamente a ideia de confundir dano econômico e controle de bens com violência moral ou exigir requisito pericial que a lei não estabelece. A resposta deve seguir a hipótese legal, sem criar requisito ou exceção. Questão 8. Uma proposta administrativa pretende permitir que um poder estadual transfira genericamente a outro poder as suas atribuições constitucionais, sem hipótese específica prevista na Constituição. À luz da Constituição paranaense, a proposta é: alternativa letra A, compatível sempre que houver justificativa de eficiência administrativa. Alternativa letra B, incompatível apenas se envolver atribuição do Poder Judiciário, sendo livre a delegação entre Executivo e Legislativo. Alternativa letra C, incompatível, pois os poderes são independentes e harmônicos e, salvo exceções constitucionais, é vedada a delegação de atribuições. Alternativa letra D, compatível, desde que a transferência seja aprovada por maioria simples da Assembleia Legislativa. A resposta correta é a alternativa letra C. A Constituição Estadual preserva a independência e a harmonia entre Legislativo, Executivo e Judiciário e veda, como regra, a delegação de atribuições entre eles. O artigo 7º da Constituição do Estado do Paraná estabelece os três poderes e, em seu parágrafo único, contém a vedação à delegação, ressalvadas as exceções constitucionais. A leitura incorreta normalmente decorre de tratar eficiência ou maioria legislativa como fundamento suficiente para afastar a separação constitucional de funções. Aqui, a precisão do texto normativo vale mais que generalizações intuitivas. Questão 9. Uma unidade pública decide coletar novos dados pessoais de todos os usuários de um serviço, embora parte dessas informações não tenha relação demonstrada com a finalidade administrativa informada. Qual princípio da Lei Geral de Proteção de Dados é mais diretamente afetado? Alternativa letra A, o princípio da anonimização obrigatória, que exige anonimizar todo dado antes de qualquer tratamento. Alternativa letra B,
O princípio da livre iniciativa, que autoriza a coleta desde que o acento agudo registro geralão seja público. Alternativa letra C. O princípio da portabilidade automática, que dispensa a análise da finalidade da coleta. Alternativa letra D. O princípio da necessidade, que limita o tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. A resposta correta é a alternativa letra D. A necessidade exige pertinência e proporcionalidade dos dados tratados em relação à finalidade. Coletar informações excedentes, sem justificativa funcional, contraria a minimização prevista pela Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 6º, II, da Lei nº 13.709/2018 define necessidade como limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades. O erro mais comum aqui é confundir a existência de competência pública para tratar dados com autorização ilimitada para coletar qualquer informação. Observe especialmente quem é o destinatário e em que situação a regra incide. Questão 10. Ao elaborar ato interno, uma unidade afirma que o regimento interno do TJPR serve apenas para disciplinar sessões administrativas, não alcançando competências dos acento agudo registro geralãos do tribunal nem o julgamento de ações originárias e recursos. Essa afirmação é, alternativa letra A, incorreta, pois o regimento disciplina o funcionamento do tribunal, competências de seus acento agudo registro geralãos, instrução e julgamento de ações originárias e recursos, além da disciplina dos serviços. Alternativa letra B, correta em relação aos recursos, que são tratados exclusivamente pelos Códigos Processuais Federais. Alternativa letra C, correta, porque competências jurisdicionais somente podem constar do Código de Organização Judiciária. Alternativa letra D, incorreta apenas quanto à disciplina dos serviços, permanecendo fora do regimento as competências dos acento agudo registro geralãos. A resposta correta é a alternativa letra A. O regimento possui escopo institucional e jurisdicional interno mais amplo do que a simples rotina administrativa de sessões. O artigo 1º do Regimento Interno do TJPR define expressamente o funcionamento do tribunal, a competência de seus acento agudo registro geralãos, a instrução e julgamento das ações originárias e dos recursos e a disciplina de seus serviços. A pegadinha está em reduzir o regimento a manual administrativo, ou supor que ele não possa distribuir internamente competências dentro dos limites legais. Em questões diretas, desconfie de alternativas que transformem exceção em regra. Fechamos esta aula de questões comentadas para Tribunal de Justiça do Paraná Contador. Para continuar treinando, acesse o material completo no link da descrição. Bons estudos e eite a próxima revisão.